Boa noite, professor. Tudo bem? Nosso grupo vai falar sobre traqueobronquite infecciosa canina e é composto por Matheus Costa, que sou eu, Pedro Lucas, Gustavo Henrique, José Matheus e Henrique Silva. Boa noite, professor. Me chamo Pedro Lucas e vou falar um pouco sobre o uso de antibióticos na terapia da traqueobronquite infecciosa canina. Então, em caso de infecções não complicadas, a validade do uso de antibióticos nesse caso é bastante limitada. Porém, há estudos que comprovam que a utilização desses antibióticos na traqueobronquite estão relacionadas à diminuição da tosse, além da diminuição na colônia das bactérias bronquissépticas, que atingem as vias aéreas inferiores. A terapia sistêmica com antibióticos ela só é utilizada em casos de infecções respiratórias mais graves, como uma bronquopneumonia ou até mesmo uma pneumonia. E embora seja o ideal seja prescrever a terapia antimicrobiana após o resultado da cultura bacteriana, inicialmente indica-se o uso da terapia empiricamente, né? E dessa forma, as drogas mais utilizadas são a ampicilina e a amoxicilina, que são associadas ao sulfa, juntamente com trimetoprim. Ela pode ser administrada via oral, com dose de 15 mg por quilo e 2 vezes ao dia, de 7 a 14 dias. A tetraciclina também é eficaz até é, praticamente e é eficaz principalmente contra a bactéria bronquisséptica, além de ser de baixo custo. A administração da tetraciclina é de 22 mg por quilo e a cada 8 horas por no mínimo de 7 a 10 dias. Geralmente são utilizados em nível mais alto das doses das drogas, que é para poder atingir o epitélio brônquico e a traqueia, que é onde as bactérias normalmente se alojam e causam essa infecção. O antibiótico na diminuição da tosse está, está ligado à diminuição da, da irritação da mucosa. Então, o que acontece é que basicamente ele irrita a mucosa e acaba estimulando as glândulas do aparelho respiratório a produzirem ainda mais catarro, de modo que quanto maior a quantidade desse catarro, facilita o transporte pelas células ciliares e pela tosse em direção à garganta. Então, quando acabar, restará apenas o muco e isso deverá diminuir e parar quando não houver mais catarro. Então, obrigado, professor. Olá, professor, boa tarde. Meu nome é Gustavo e eu vou falar um pouco sobre a vacina, representando meu grupo. Então, a vacina é um fator bastante importante porque os animais vacinados, apesar de poderem contrair a patologia, apresentam sintomas mais leves e normalmente de curta duração. As vacinas já comercializadas abrangem os 3 principais causadores dessa tosse, que é a CAV2, o CPIV e a Bordetella bronquicéptica. Algumas incidem apenas um dos 2 causadores, por exemplo, a Nasoguard, que ajuda a prevenir a infecção contra a Bordetella bronquicéptica. Outras que incidem em 2 delas, por exemplo, a vacina intranasal, a KC,
da Nobivac. Ela abrange a bordetela bronquicéptica e o CPIV. E as vacinas que abrangem os três patógenos são nomeadas da vacina DHP da Nobivac. E algumas das vacinas disponíveis são para uso parenteral e outras intranasal. As injetáveis protegem os animais contra as doenças, mas não contra a infecção, permitindo que permaneçam portadores assintomáticas, né? As vacinas intranasais apresentam proteção muito mais consideráveis, protegendo contra a infecção e contra a doença clínica, né? Isso se dá por conta da produção de anticorpos locais que ocorrem depois da aplicação da vacina intranasal, que dificulta bastante a propagação desses agentes no organismo e ainda não está sujeito à interferência dos anticorpos maternos. Na primeira vacinação, que esse filhote ou já adulto receba, deverá ser administrada em 2 doses separadas por 3 ou 4 semanas. No adulto, você vai ficar dando doses anuais, 2 doses, uma dose anual, e nos filhotes, com intervalo de 2 a 4 semanas. A duração da imunidade é produzida por muitas vacinas contra patógenos que causam doenças respiratórias que não está ainda bem estabelecidas, mas é necessário um reforço anual para manter, né, a imunidade a esses patógenos. Oi, professor, me chamo José Matheus e vou explicar um pouco sobre os antitocigênicos. O nosso trabalho ficou relacionado à traqueobronquite infecciosa canina e um dos seus principais sintomas vai ser a tosse. E a tosse vai ser um mecanismo natural de proteção do aparelho respiratório, o qual vai surgir quando se tem um processo irritativo. Geralmente vai estar associado a um vírus, uma bactéria, um fungo ou um parasita, no qual a doença, traqueobronquite infecciosa canina, vai estar relacionada à bactéria Bordetella broncoséptica. E um dos seus principais sinais vai ser a tosse canina, que vai ser ocasionado por uma infecção respiratória. O medicamento antitocigênico é conhecido como sedativo da tosse, o qual vai responder a uma classe de medicamentos voltada à terapia farmacológica da tosse. Ele vai promover o alívio do sintoma quando antitocigênicos são indicados para o tratamento da tosse seca, e os mucolíticos e expectorantes vão ser indicados para a tosse produtiva, improdutiva ou persistente. E se estiver caso esteja inferindo no sono do animal. Os antitocigênicos são divididos em ação periférica, onde vai agir diminuindo a sensibilidade das fibras C, e não vai exercer ação por mecanismo central, onde vai causar ação meio relaxante brônquica. E os antitocigênicos de ação central são os fármacos com atividades não narcóticas no tronco encefálico.